Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 12 de julho de 2019. Loucos Espíritos, onde psiquiatria e mediunidade se encontram, parte 2. O assim chamado guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, assinou artigos em Planeta nos anos 1970. Confira a seguir uma dessas matérias, que compara descobertas de um psiquiatra americano com experiências do místico sueco do século XVIII Emanuel Swedenborg. Há uma crença geral de que o louco vive num mundo seu, particular e fechado, e vê coisas a que ninguém tem acesso. Mas o psiquiatra americano Wilson Van Dusen anotou, durante 16 anos, as narrativas das alucinações de doentes mentais e demonstrou que todos eles veem basicamente a mesma coisa: espíritos. Todos os delírios são iguais e não são amontoados caóticos de visões e palavras, mas a descrição organizada de um mundo invisível, fantasticamente coerente, afirma ele. Esse mundo invisível corresponde, ponto por ponto, ao mundo dos espíritos descrito pelo teólogo sueco Emanuel Swedenborg em 1688-1772, e não é exclusivo dos doentes mentais. Existe potencialmente em cada um de nós e, para ficar louco, basta afrouxar o controle da vontade e permitir que os espíritos adquiram existência independente. Uma vez despertos, eles anulam a vontade do doente, passam a persegui-lo e atormentá-lo, e o obrigam a fazer todo tipo de coisas sem sentido aparente. Por isso, a maioria das pessoas jamais os vê. Só os médiuns e clarividentes notáveis, como o próprio Swedenborg, conseguem penetrar nesse outro mundo e depois voltar, sadios e fortes, para desempenhar suas tarefas na vida corrente. Para os outros, é quase sempre uma viagem sem retorno. Pessoas de outro mundo irrompem de repente na vida de alcoólatras, esquizofrênicos, epiléticos e drogados. Foto estoque. O Dr. Van Dusen trabalhou e fez experiências no Mendocino State Hospital, da Califórnia, considerado uma das melhores instituições psiquiátricas dos Estados Unidos. Ele já conhecia os escritos de Swedenborg e ficou chocado com a semelhança entre a descrição do mundo dos espíritos pelo teólogo sueco e as alucinações dos doentes. A hipótese de que o próprio Swedenborg estivesse louco foi afastada logo de início, porque uma vida tão produtiva e equilibrada como a dele seria impossível sob a pressão de uma doença mental, e também porque os pacientes temem suas experiências interiores e fogem delas, enquanto o teólogo se deixava deliberadamente possuir pelos espíritos, interrompendo as experiências quando queria. Preparo prévio. Além disso, o próprio Swedenborg deixara muito claro que ninguém deveria buscar um contato com o mundo dos espíritos se não estivesse preparado para sair dele e retomar suas atividades. Normalmente, esse mundo permanecia fechado às pessoas, ignorando a existência dos espíritos, e estes ignorando a experiência das pessoas, e só se abria durante a loucura, quando a barreira da consciência era enfraquecida e quebrada. Na época de Swedenborg não havia conhecimento científico sobre a esquizofrenia, mas ele teve uma intuição maravilhosa sobre o processo dessa doença, ao declarar que a quebra da barreira consciente ocorria quando a pessoa começava a dar excessiva atenção às próprias fantasias, por ser demasiado orgulhosa para buscar as satisfações normais da vida ou por não desejar mais ser útil socialmente. Hoje, a ciência reconhece que a fuga da responsabilidade social é um componente fundamental da esquizofrenia e que a aquisição de um papel útil na comunidade pode ser um caminho para a recuperação. Van Dusen também acha que os espíritos inferiores procuram inserir-se neste mundo apoderando-se de uma pessoa parecida com o que eles foram em vida, obedecendo, portanto, a uma lei de afinidade. Isso explica, segundo Swedenborg, porque um paciente acredita ter cometido atos que na realidade nunca praticou.
Nesses casos, o espírito tem um domínio total sobre o paciente, que simbolicamente morre para outro passar a viver em seu corpo. O texto aqui reproduzido foi extraído de Os Loucos Não São Loucos. Eles Veem o Mundo dos Espíritos, publicado em Planeta 63, de dezembro de 1977. A necessidade do espírito inferior de apoderar-se do corpo explicaria também os casos de relações sexuais com espíritos, abundantes na literatura medieval e em alguns rituais primitivos, como o voodoo haitiano. Já os espíritos superiores não mexem com o físico do paciente, só se comunicam através de símbolos. Essa influência é silenciosa e seu aparecimento é muito mais raro, na proporção de 1 para cada 6 alucinações, segundo o psiquiatra. Na conclusão de seu estudo, Van Dusen afirma: tive sempre a impressão de que os espíritos, bons e ruins, representam dentro do paciente certas forças inconscientes. A parte infernal mostra suas falhas pessoais, sua bitolação e sua estupidez. A parte celestial representa seus desejos superiores latentes e raramente usados. Alguns espíritos são muito mais inteligentes que os pacientes, outros, muito mais estúpidos. Parecem ser forças não realizadas, não vividas, e que por isso causam confusão e mal. Uma paciente muito piedosa via cenas imorais, um ladrão e bêbado, negro, via uma história linda e comovente sobre o heroísmo dos grupos minoritários. O mundo dos espíritos se parece muito com as descrições de Swedenborg. Ele é realmente o céu e o inverno no nosso inconsciente. São mundos que existem ao mesmo tempo fora e dentro de nós. Olavo de Carvalho também aborda a obsessão. Allan Kardec também se preocupava com o problema, tanto que várias vezes abordou o tema na Revista Espírita, e depois de sua morte a União Espírita Belga reuniu material e divulgou um livro intitulado A Obsessão, onde o codificador analisa vários casos inclusive de obsessão em grupo, de onde retiramos o seguinte: essa doença moral existiu desde todos os tempos, mas o espiritismo bem compreendido e bem praticado pode dela preservar a criatura. E, se atingida, curá-la mais eficazmente do que qualquer outra ciência ou doutrina, uma vez que ele revela a verdadeira causa do mal, bem como a forma de nos livrarmos dele, apresentando uma imensa variedade de particularidades, conforme a cada caso. Assim sendo, este livro interessa muito de perto aos espíritas, uma vez que, segundo as próprias palavras de Allan Kardec, a obsessão é um dos grandes tropeços com que esbarra o espiritismo. Verificar-se-á, igualmente, a eficácia da prece, sobretudo, da prece coletiva para combater a obsessão, por exemplo, através de algumas descrições comovedoras que nos revelam o serviço que nos é possível prestar se nos dispusermos a nos instruir a respeito, e, bem assim, o esforço que necessitamos fazer para nos elevarmos na hierarquia dos espíritos a fim de aceitarmos, sem susceptibilidade, a severidade das instruções morais dos espíritos superiores, pois que eles nunca se dispõem a nos engrandecer ou a nos embalar com ilusões, ao invés de nos dizer a verdade. O estudo do processo obsessivo nos fornece ampla amostragem desse fato. Ocorrência importante a ser enfatizada, principalmente no meio espírita, onde se tem por lema que o verdadeiro espírita reconhece-se por sua reforma íntima, é que não estamos completamente conscientes da maioria das nossas atitudes nem da extensa influência que elas têm sobre o nosso comportamento social. Mas, através da tão citada vigilância, numa análise detalhada, podemos localizar o funcionamento de certas atitudes em nós mesmos. E não esqueçamos de que já agora, ou amanhã, na qualidade de espíritos, poderemos, conforme nossa atitude, ser classificados como obsessores.
na Revista Espírita, Allan Kardec em 5 artigos analisa o estudo sobre os processos de Morzine, onde uma obsessiva bateu sobre a comuna de Morzine, na Alta Saboia, não nos deixam dúvidas quanto à causa. Mas para apoiar nossa opinião devemos entrar em explicações preliminares, que melhor destacarão a analogia desse mal com os casos idênticos, cuja origem não poderia oferecer dúvidas a quem esteja familiarizado com os fenômenos espíritas e reconheça a ação do mundo invisível sobre a humanidade. Para tanto faz-se mister remontar à fonte do mesmo fenômeno e seguir-lhe a gradação, desde os casos mais simples e, ao mesmo tempo, explicar como ele se processa. Daí deduziremos muito melhor o meio de combater o mal. Posto que já tenhamos tratado do assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, e em diversos artigos na revista, aduziremos algumas considerações novas, que tornarão o assunto mais fácil de se entender. O primeiro ponto que importa bem se compenetrar é o da natureza dos espíritos, do ponto de vista moral. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um perverso de súbito se transforme. Do contrário, seria desnecessário o castigo na vida futura. A experiência confirma esta teoria ou, melhor dito, a teoria é fruto da experiência. Com efeito, mostram-nos as relações com o mundo invisível, ao lado dos espíritos sublimes de sabedoria e de conhecimentos, outros ignóbeis, ainda com todos os vícios e paixões da humanidade. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito, do mesmo modo encarnando-se, um bom espírito será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer, um homem perverso dará um espírito perverso ao mundo invisível e um mau espírito se encarnado não pode dar um homem virtuoso. E, assim, enquanto o espírito não se houver depurado ou experimentado o desejo de se melhorar. Porque, uma vez entrado na via do progresso, pouco a pouco se despoja de seus maus instintos e eleva-se gradativamente na hierarquia dos espíritos, até atingir a perfeição, acessível a todos, pois Deus não pode ter criado seres eternamente votados ao mal e à infelicidade. Assim, os mundos visível e invisível se penetram e alternam incessantemente, se assim podemos dizer, alimentam-se mutuamente, ou, melhor dito, esses dois mundos na realidade constituem um só, em dois estados diferentes. Esta consideração é muito importante para melhor compreender-se a solidariedade entre ambos existente. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante, quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal que bem, daí a predominância do mal na Terra. Ora, sendo a Terra, ao mesmo tempo, um mundo de expiação, é o contato do mal, que torna os homens infelizes, pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. É um estado ainda não alcançado por nosso Gilbo, e é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens de bem, quer da parte dos homens, quer da dos espíritos, são consequências deste estado de inferioridade. Os casos de obsessão são tão frequentes que não é exagero dizer que nos hospícios de alienados mais da metade apenas tem aparência de loucura e que, por isto mesmo, a medicação vulgar não tem efeito. O Espiritismo nos mostra na obsessão uma das causas perturbadoras da economia e, ao mesmo tempo, dá-nos o meio de a remediar um de seus benefícios. Mas como foi reconhecida essa causa, se não pelas evocações? Assim, as evocações servem para alguma coisa, digam o que disserem os seus detratores.
É evidente que os que não admitem a alma individual, nem a sua sobrevivência, ou que, admitindo-a, não se dão conta do estado de espírito após a morte, devem olhar a intervenção de seres invisíveis, em tais circunstâncias, como uma quimera, mas o fato brutal dos males e das curas lá está. Não poderiam ser levadas à cópia da imaginação as curas operadas à distância, em pessoas que jamais foram vistas, sem o emprego de qualquer agente material. A doença não pode ser atribuída à prática do espiritismo, desde que atinja os que nele não acreditam, bem como crianças que dele não têm qualquer ideia. Entretanto, aqui nada há de maravilhoso, mas efeitos naturais, que existiram em todos os tempos, que então não eram compreendidos, e que se explicam do modo mais simples, agora que se conhecem as leis em virtude das quais se produzem. Não se vêem, entre os vivos, seres maus atormentando outros mais fracos, até os deixar doentes e até matá-los, e isto sem outro motivo senão o desejo de fazer mal. Há dois meios de levar a paz à vítima: subtraí-la à autoridade de sua brutalidade, ou neles desenvolver o sentimento do bem. O conhecimento que agora temos do mundo invisível nolo mostra povoado dos mesmos seres que viveram na terra, uns bons, outros maus. Entre estes últimos, uns há que se comprazem ainda no mal, em consequência de sua inferioridade moral e ainda não se despejaram de seus instintos perversos. Eles se encontram em meio a nós como quando vivos, com a única diferença que, em vez de ter um corpo material visível, têm no fluídico, invisível, mas não deixam de ser os mesmos homens, no sentido moral pouco desenvolvidos, buscando sempre ocasiões de fazer o mal, encarniçando-se sobre os que lhes são presa e que conseguem submeter à sua influência. Obsessores encarnados que eram, são obsessores desencarnados, tanto mais perigosos quanto agem sem ser vistos. Afastá-los pela força não é fácil, visto que não se pode apreender-lhes o corpo. O único meio de os dominar é o ascendente moral, com cuja ajuda, pelo raciocínio e sábios conselhos, chega-se a os tornar melhores, ao que são mais acessíveis no estado de espírito que no estado corporal. Desde o instante em que são trazidos a renunciar voluntariamente e atormentar, o mal desaparece, quando causado pela obsessão. Ora, compreende-se que não são as duchas nem os remédios administrados ao doente que podem agir sobre o espírito obsessor. Eis todo o segredo dessas curas, para as quais nem há palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas. Conversa-se com o espírito desencarnado, moraliza-se e educa-se-o, como se teria feito em sua vida. A habilidade que consiste em saber tomá-lo pelo seu caráter, dirigir-se tacto às instruções que lhe são dadas, como faria um instrutor experimentado. Toda a questão se reduz a isto ou não espíritos obsessores? A isto responde-se o que dissemos acima: os fatos materiais lá estão. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.